students, how are you? I'm teacher Andrea and you are welcome in one more English class. Today, the English class number 38. Então hoje a nossa aula 38, nós estamos aqui mais uma vez, fiquem comigo até o final da aula, nós temos bastante coisas para aprender na aula de hoje. Quero lembrá-los que vocês precisam entrar lá no Google Classroom para registrar a presença de vocês, não esqueçam disso. Responda lá as duas questões que tem no primeiro link de acesso e você tem a sua presença garantida. Aqueles alunos que estão acompanhando a aula apenas pela TV, lembre que você precisa agendar lá a retirada do material e a entrega das suas atividades também na escola, ok? Let's start! Vocês sabem que todo começo de aula nós fazemos uma revisão do que nós estudamos na última aula. Vamos ver então? Nós estudamos na última aula sobre os jogos eletrônicos, talked about electronic games, read some games reviews, fizemos a leitura de algumas resenhas de jogos. Vocês lembram que eu expliquei que a resenha é um pouquinho diferente do resumo. A resenha tem a opinião de quem está escrevendo e ela serve para dar uma opinião, assim, uma ideia para você, se você compra o jogo ou não, se você joga ele ou não, isso vale para livro, para filme. Então você lendo uma resenha, você já tem mais ou menos uma ideia do que se trata, tem ali a opinião de quem está escrevendo. E também nós estudamos a passive voice, a voz passiva. Uma estrutura gramatical que nós estudamos na nossa última aula. E para hoje, today we are going to talk about urban legends, são as lendas urbanas. A gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto e também vamos conhecer algumas lendas. A gente vai fazer a leitura de algumas lendas urbanas aqui na aula de hoje. And study passive voice. Vamos voltar a estudar as frases na voz passiva. Hoje a gente vai estudar um pouquinho mais sobre ela para fixar bem esse conteúdo. Ok? Let's start. Are you ready? Let's go. As lendas urbanas, elas são pequenas histórias de caráter fabuloso e sensacionalista, amplamente divulgadas de forma oral. Então elas passam de boca em boca, um vai contando para o outro. Ou ela pode ser também divulgada pelas redes sociais ou pela imprensa, e que constitui um tipo de folclore moderno. Elas são frequentemente narradas como sendo fatos acontecidos a um amigo de um amigo. Você nunca vai ouvir alguém contar uma lenda urbana dizendo que isso aconteceu com ele. As lendas urbanas sempre aconteceu com um amigo de um amigo, com alguém sempre distante da gente. Ou de um conhecimento público. Elas ultrapassam décadas sendo espalhadas com pequenas alterações. Por que essas alterações? Como elas são transmitidas, de boca em boca, um vai contando para o outro, acaba tendo algumas alterações nas versões dessas lendas urbanas, certo? Então, eu trouxe duas imagens aqui para vocês e nós vamos falar um pouquinho agora sobre as lendas urbanas. Eu trouxe duas para vocês. A loira do banheiro, não sei se vocês já ouviram falar, e o roubo do rim. São duas lendas muito famosas aqui no Brasil, muito conhecidas e que às vezes dá uma variação ali em algumas versões. E eu pergunto então para vocês, você conhece essas lendas urbanas? O que você sabe sobre elas? Se você conhece, que versão que você ouviu? Que história que você ouviu sobre ela? Você acha elas assustadoras? Essas lendas te assustam? Eu vou dar um tempinho então, vocês vão registrar a resposta de vocês no caderno. Vocês podem fazer o registro em inglês de preferência e alguma palavra ali que você não conheça, você pode escrever em português, depois você procura no dicionário, pode usar o Google Tradutor enquanto você estiver respondendo também, ok? Nós já voltamos.
E aí, responderam aí no caderno de vocês? São respostas pessoais, a gente vai só trocar uma ideia aqui sobre essas respostas, né? Então eu perguntei ali se você conhece as lendas urbanas, se você sabe alguma coisa sobre elas. Então eu vou contar um pouquinho de cada uma delas para saber se a versão que você conhece é a mesma que a minha ou se você não conhecia, vai conhecê-las agora. A Loira do Banheiro, então, é uma história de que uma moça, uma jovem, ela foi assassinada, ou algumas versões diz que ela suicidou-se dentro de um banheiro de uma escola. Então, se você chegar próximo ao espelho, na frente do espelho, e falar o nome dela, chamar por ela por 3 vezes, ela vai aparecer para você no banheiro. E, gente, essa lenda só acontece em banheiro de escola, tá? Então, essa lenda, ela é contada dessa maneira. Pode ser que você conheça uma versão um pouquinho diferente aí, tá? Como eu disse, ela vai passando de boca em boca e às vezes pode ter alguma variação. O roubo do rim é uma outra lenda brasileira e ela diz assim, que a pessoa foi numa balada, ela tomou um drink lá, uma bebida qualquer com uma droga dentro. Essa droga faz com que a pessoa fique sonolenta, não lembre o que aconteceu e no outro dia essa pessoa acorda no banheiro de um hotel, dentro da banheira cheia de gelo, né? Até coloquei a imagem aqui para exemplificar, e um bilhete dizendo: procure o hospital, os seus rins foram extraídos, foram retirados. Então, essa lenda conta essa história, tá? Eu procurei na internet sobre essa lenda e na revista Super Interessante, se você quiser dar uma olhadinha lá, procure na internet. Um médico analisando essa situação, para dizer se isso realmente é possível acontecer ou não. E o interessante é que o médico diz o seguinte: a primeira parte é possível sim, porque existe uma droga que faz com que a pessoa durma e não lembre o que aconteceu quando acorda. Então ele até orienta, né? Cuidado para não beber nada de estranho, porque isso realmente pode acontecer se a droga estiver lá dentro. Tem até um golpe que eles aplicam chamado Boa Noite Cinderela. Coloca essa droga na bebida, a pessoa apaga e não lembra o que aconteceu. Mas a segunda parte da lenda, o médico diz que é impossível acontecer. Por que que é impossível? Por questões técnicas de cirurgia. Aí ele explica que quando faz uma cirurgia, a pessoa sangra muito e que uma banheira de gelo não é capaz de estancar esse gelo, esse sangue, esse sangramento, e que provavelmente a pessoa morreria ali em questões de horas, certo? Mas a lenda conta isso. Aí eu pergunto, você acha essas lendas assustadoras? Confesso para vocês que quando eu era criança, a da Loira do Banheiro me assustava bastante. A escola que eu estudava, o banheiro ficava no final do corredor, era um pouco escuro assim, e os meninos voltavam do banheiro dizendo assim: eu vi a Loira do Banheiro. E aí todo mundo ficava com medo, achando que realmente pudesse ver a loira no banheiro. Mas e você? Você acha assustador? Essas histórias te assustam? Continuando, eu trouxe uma lenda urbana aqui. Essa lenda, o título dela é The Spider Bite. Possible, one of the most believed urban myths, this one tells the tale of a young person, often a traveler to a far-flung location, who is bitten by a spider. On return home, the victim experiences a hatching whereby parasitic baby spiders burst out from under their skin. Essa lenda urbana é a picada de uma aranha. Então, a lenda conta que um jovem, né, ele diz assim, que possivelmente é uma das mais acreditadas, que as pessoas mais acreditam que aconteça como lenda urbana. E ela conta então a história de uma pessoa jovem que normalmente viaja para um local longe e quando ela retorna para casa, e lá, quando ela viaja, ela é picada por uma aranha. Quando ela retorna para sua casa, ela tem uma experiência que
ali onde teve o ferimento, onde teve a picada da aranha, começa a sair aranhas pequenininhas, bebê, parasitas, que surgem da pele dela. Começa a sair de dentro da picada, começa a sair algumas aranhas pequenininhas parasitas. Essa é a lenda. Aí eu trouxe uma atividade para vocês sobre essa lenda. Eu transcrevi ela aqui novamente para que vocês possam consultar se necessário na hora de responder. E vocês vão responder então. De acordo com o texto, a pessoa jovem, letter A, mata uma aranha antes de ser picada por ela, é picada por uma aranha, fica paralisada ao ver uma aranha ou grita e corre ao ver uma aranha. Leia novamente ali a história e responda com atenção, ok? Já voltamos. Let's check the answer. Vamos conferir então a resposta. A pessoa jovem, né, que faz essa viagem para uma localidade longe, ela é picada por uma aranha. É isso que conta a lenda. Nós vamos então falar novamente da voz passiva. Eu expliquei para vocês na aula passada que a voz passiva, a voz ativa, o foco está no sujeito da ação. Então eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Ó. This myth tells the tale of a young person. Então esse mito conta a história de uma pessoa jovem. Vejam que nós temos o sujeito, o verbo tells, ali ele está no presente. E o objeto da frase, que é a história de uma pessoa jovem. Então, quando nós colocamos essa frase na voz passiva, o foco não é mais o sujeito, mas é o objeto da frase. Por isso, então, quando nós vamos colocar a frase na voz passiva, ela vai ter essa estrutura. O que era objeto na outra frase vai virar o sujeito dessa. Então, o sujeito fica the tale of a young person. O verbo, aqui nós temos o verbo no presente, eu coloquei uma observação aqui para vocês. O verbo da voz passiva vai ser o verbo to be no mesmo tempo verbal da voz ativa. Se aqui está no presente da voz ativa, na voz passiva eu vou usar o verbo to be no presente. E vou usar também o verbo no particípio passado. Esse verbo é o mesmo da outra oração. Então, vai ficar assim, né? Eu tenho o sujeito da frase, o verbo is told, verbo to be no presente, e o told no particípio passado. E o que era sujeito na primeira frase, eu posso incluir o by e colocá-lo no finalzinho da frase. Veja que agora
o sujeito não é mais tão importante. Ele vem, se eu quiser citar, eu vou citá-lo lá no finalzinho da frase. Então fica assim, ó. A história de uma pessoa jovem é contada. Por quem que é contada? Não importa, se eu não quiser colocar, eu nem preciso. Ah, mas eu quero pôr a informação. Então coloco by this myth, por este mito. Entenderam? Vejam, é simples, vou repetir, ó. Nós vamos usar o sujeito, que era o objeto da outra frase, o verbo to be no mesmo tempo verbal da primeira frase e o verbo no particípio passado. Esse último finalzinho ali que eu disse que é quem fez a ação, se eu quiser colocar na frase, eu posso colocar, a gente chama ele de agente da passiva. Nem toda frase na voz passiva vai ter o agente, tá? Às vezes aparece, mas não necessariamente. Se eu não quiser contar quem fez a ação, eu não preciso nem colocar. Então, trouxe novamente aquela lenda urbana da picada da aranha para vocês e estou pedindo no exercício 2. Agora, nós vamos identificar na lenda urbana acima o verbo que está na voz passiva e também o agente da passiva se houver. Então, você vai ler novamente, agora procurando então o verbo na voz passiva e o agente da passiva se você encontrar. Escreva aí no seu caderno e eu já volto para a gente conferir. Let's check, conseguiram achar lá a resposta? Vamos ver então, ó. Nós temos o verbo is beaten. Coloquei aqui, ó, em vermelho para vocês identificarem aí no texto, tá? Então, nós temos o verbo to be no presente e o beaten. Eu coloquei do ladinho aqui para vocês as três formas do verbo bite. Bite na forma original dele, beat no passado e beaten no particípio passado. Então, o agente da passiva, ele aparece nesse caso, né? By a spider. Então, ele disse assim, ó, que é picado por uma aranha. Então, aqui ele mostra realmente quem é quem fez a ação, mas como agente da passiva, como eu expliquei no outro slide, ok? Agora, mais uma lenda urbana, não sei se você conhece essa, é a Chain Letters, né? A corrente de cartas. Essa eu acredito que vocês já viram, já conhecem. Ela diz assim, you know this one, você conhece essa. You get sent a communique that suggests if you don't pass it on to 5 more people, there will be some terrible consequence. Então, ela diz assim, ó, que se você você recebe um comunicado, uma mensagem, que sugere que se você não passá-la,
não passar essa mensagem para mais de 5 pessoas, alguma coisa muito horrível, muito terrível você vai ter de consequência, como consequência. Vocês já devem ter visto, né? Recebe a mensagem e diz, passe para tantas pessoas, se você não passar vai acontecer alguma coisa muito ruim com você. The concept of the deadly chain letter was best explored in the film Chain Letter, but the idea of cursed texts is also explored in Scarlett Thomas' The End of Mr. Y, and also Harry Potter and the Chamber of Secrets. Então ele está dizendo assim que esse conceito de uma carta mortal, né, de uma corrente de carta mortal, foi melhor explorado no filme Chain Letter. Então tem um filme que explora essa lenda urbana. E não é só essa não, tá gente? Tem vários filmes e vários livros que são inspirados, a história do filme ou do livro é inspirado em lendas urbanas. E aqui ele cita então, né, que nesse filme Chain Letter é baseado nessa lenda urbana, mas que a ideia de textos amaldiçoados é também explorado no livro O Fim do Mr. Y, Mr. Y, que é da Scarlett Thomas, e também no livro ou filme do Harry Potter, A Câmara Secreta. Então, esses filmes, eles têm como base a história dessa lenda. Então, número 3. Nesse trecho, que eu retirei ali do texto para vocês, if you don't pass it on to 5 more people, a palavra destacada, que no caso aqui é with, refere-se ao quê? One, suggest ou communicar. Vou dar um tempinho para vocês pensarem, respondam aí no caderno, eu já volto para a gente conferir. E aí, responderam? Vamos conferir então? Ó, nesse caso, it, você passa ela para mais 5 pessoas. E se ela se refere à mensagem, ao comunicado, você recebeu e você tem que passar para 5 ou mais pessoas para não ser ali, sofrer alguma consequência. É o que diz a lenda. Number 4. Desse mesmo texto, eu quero que vocês observem ali que tem 2 vezes o uso do verbo na voz passiva. Quais são eles? Então, no número 4, você tem que ler novamente o texto e localizar 2 verbos que estão na voz passiva e escrever aí no seu caderno. Tranquilo, né? Vou dar um tempinho, então eu já volto.
E aí, conseguiram identificar os dois verbos? Vamos conferir então, ó. Nós temos was explored, foi explorado, verbo to be no passado, e depois nós temos o mesmo verbo, só que agora no presente. Is explored, é também explorado. Então, veja aqui que nós temos os dois verbos, né? Tanto um no passado e o outro no presente. Eu coloquei para vocês aqui só para lembrá-los que o verbo to be, ele tem que estar no mesmo tempo verbal da frase na voz ativa. Se ele estiver no presente, nós vamos usar is ou are. Se ele estiver no passado, was ou were, ok? E agora nós vamos falar de um elemento também muito presente nas lendas urbanas, que são as criaturas, né? Em inglês a gente chama de cryptid. Então essas criaturas, ela tem a existência dela é sugerida, mas para a qual não existem provas. Então elas aparentemente, né, existe, mas não existe nenhuma prova, ninguém nunca viu, não tem nenhuma foto, não tem nada que comprove a existência desses seres, tá? E é tipicamente originária do folclore. Eu trouxe 4 aqui para vocês, talvez alguns vocês já ouviram falar. The Chupacabra, que é essa figura que está aqui. Jersey Devil, o diabo de Jersey, que é essa imagem que nós temos aqui. The Loch Ness Monster, o monstro do lago Ness. E temos também o Bigfoot, né, que é o pé grande. Então essas 4 criaturas. Existem outras, se vocês quiserem procurar na internet, procura como cryptid, que vão aparecer várias, né, criaturas. E essas criaturas fazem parte da lenda, das lendas urbanas. E essas lendas urbanas fazem parte também da cultura de um local, de um país, certo? Então vamos lá. Eu vou contar um pouquinho para vocês, nós vamos ler um texto aqui falando da lenda do Jersey Devil, o diabo de Jersey. Então ela diz assim, ó: The Jersey Devil originated with a Pine Burs resident named Jane Leeds, known as Mother Lead. Nessa primeira parte, então, ele conta que a origem desse diabo de Jersey foi com uma residente, uma moradora de uma localidade chamada Pine Burs, que fica em Nova Jersey. Por isso que o nome dele é Jersey Devil. E o nome dela é Jane Leeds, mas ela era conhecida por Mother Leeds. Vocês já vão descobrir por que ela era conhecida dessa forma. Continuando o texto. She had 12 children and after finding she was pregnant for the 13th time, cursed the child in frustration, crying that the child would be the devil. Então ele está dizendo ali que ela tinha 12 filhos e quando ela descobriu que ela estava grávida da 13ª criança, ela amaldiçoou essa criança porque ela ficou frustrada e começou a chorar dizendo que essa criança seria o diabo. During 1735, Mother Leeds was in labor on a storm night. Born as a normal child, the 13th child changed to a creature with hooves, a goat head, bat wings and a forked tail. Então ela diz assim que durante o ano de 1735, a mãe entrou em trabalho de parto em uma noite tempestuosa, com uma tempestade. A criança nasceu normal, mas que essa 13ª criança se transformou em uma criatura com cascos, cabeça de cabra, asas de morcego e o rabo bifurcado. E aí continua o texto dizendo assim, ó, growing and screaming, it beat everyone with its tail before flying up the chimney and heading into the pines. Ele se bateu ali em todas as pessoas que estavam no quarto onde ele nasceu e que ele fugiu pela chaminé e foi se esconder lá na floresta de pinheiros que tinha próximo da casa dele. Então essa é a lenda do diabo de Jersey. Vamos lá para a atividade. Nessa atividade 5, eu quero que você relacione a descrição que foi citada no texto da característica desse monstro, né, dessa criatura, com a imagem dele aqui. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar várias imagens, tá?
Elas são bem semelhantes. E aí eu quero que vocês identifiquem essas características que estão ali, que foram citadas no texto, na imagem, ok? Então vocês vão colocar a letra A para o hooves, B para goat's head, C para bat wings and D para forked tail. Vou dar um tempinho para vocês então, ok? Vamos conferir então essas características com a imagem que nós temos ali. Então, quando ele diz assim, ó, hooves são os cascos, então letter A, ele tem casco como se fosse de cavalo, né? Goat's head, então a cabeça de cabra, veja lá na imagem, né? Letter B. Bat wings, as asas de morcego, então letter C. E a forked tail, tail então é a cauda, o rabo dele, né, bifurcado. Veja que tem bifurcações ali no rabo dele. Então essa era a característica dessa criatura. Number 6, eu coloquei um trechinho do texto ali para vocês e vocês vão responder a 6 e a 7. A 6 eu pergunto, no texto, storm night significa o quê? Ele nasceu numa storm night. Então, quero que vocês digam se é uma noite violenta, uma noite calma ou uma noite de tempestade. Letter 7. Number 7. Como ficaria essa frase na voz passiva? Ela diz, Mother leads cursed the child. A Mother lead, ela amaldiçoou a criança. Ela está na voz ativa. Como ficaria na voz passiva? Lembre que vocês precisam usar o verbo to be no mesmo tempo verbal da frase que está na voz ativa, ok? Nós já voltamos para conferir.
Let's check the answer. Vamos lá então. No texto, Storm Night, então, significa uma noite tempestuosa, uma noite de tempestade. E como fica essa frase na voz passiva? Veja, lembra que eu expliquei para vocês que aqui o objeto da frase vira sujeito na outra. Então, the child, a criança, verbo no passado, verbo to be no passado. Was, foi amaldiçoada, aqui não muda, porque o verbo cursed, ele é igual, tá? Tanto no passado como no particípio passado. By, para a gente colocar então aqui o agente da passiva. Se você não colocou o agente da passiva, não tem problema. Lembra que eu disse que é opcional? Eu coloquei só para você conferir, caso você tenha feito. By mother Leeds. Então, a criança foi amaldiçoada pela mãe Leeds. Number 8. Leia o texto e escreva A para voz ativa e P para voz passiva. Esse texto aqui fala de uma lenda urbana também, um pouco diferente, mas também é uma lenda. Ela diz assim, ó: Foodstuffs often fall victim to urban myths. As comidas também são vítimas das lendas urbanas. Recently, internet people were taken in by claims that popular fast food outlet KFC were breeding genetically mutated chickens for their burgers. While the shock pictures were quickly revealed to be fakes, more than one of my Facebook friends were taken. Eu não vou traduzir agora para vocês, eu vou esperar vocês responderem se é voz ativa ou voz passiva. Prestem atenção nos verbos, eu até deixei eles aqui em negrito para vocês, para facilitar. E já voltamos para conferir, ok?
Vamos conferir então? Veja, aqui nós temos a voz ativa na primeira frase, que ele diz, né? Os alimentos normalmente são vítimas de lendas urbanas. A segunda frase está na voz passiva. Veja, recentemente a internet, pessoas na internet são pegas pelas afirmações de que o restaurante popular de fast food KFL tem criado galinhas ou frango, né, geneticamente modificado para os seus hambúrgueres. Então, a segunda é voz passiva e a terceira é voz ativa, porque nós temos aqui o verbo to be com o verbo lá, com o ing no final. Então, aqui nós temos o past continuous, tá? Não é da voz passiva. Na outra frase, enquanto as figuras chocantes estavam rapidamente sendo reveladas como sendo fake, como sendo mentira, muitos dos seus amigos de Facebook devem ter caído nessa lenda urbana, né? Então, nós temos aqui, ó, voz passiva, were revealed, e também a última voz passiva, were taken, caíram, né, nessa lenda urbana, acreditaram nela. Bom, nós vamos agora então para o nosso quiz. São duas perguntas que nós vamos responder juntas, ok? Vamos lá. Cryptids são criaturas cuja existência não é comprovada. Elas estão presentes em mitos e lendas. Isso é true or false? Verdadeiro ou falso essa afirmação? Lembra que o cryptids são aquelas criaturas que eu trouxe 4 ali para exemplificar para vocês? Então, essa frase é verdadeira. Number 2. Urban legends are spread by word of mouth, creating contemporary folklore. A frase acima está o quê? Na voz ativa ou na voz passiva? Vamos começar analisando o verbo, certo? Ó, nós temos are, verbo to be no presente, e spread, que é o verbo espalhar. Então, as lendas urbanas são espalhadas de boca em boca, criando um folclore contemporâneo. Então, a gente consegue perceber, então, que essa frase está na voz ativa ou passiva? Na voz passiva, claro. Então, o que nós estudamos hoje? Nós falamos sobre lendas urbanas, eu trouxe algumas aqui para vocês conhecerem, né? E também estudamos a voz passiva, ok? Por hoje é só, foi muito bom passar esse tempo aqui com vocês. Thank you for your attention. See you next class. Bye bye, students.